Veja, há cerca de 15, 20 dias atrás, aconteceu um evento lá em Belém, aquela tal da Flop. Lembra da Flop? E uma coisa que ficou marcada naquela ocasião foi o seguinte: foi que o chanceler da Alemanha, ele, junto com a sua comitiva, ele simplesmente, quando acabou a participação deles, ele falou francamente: olha, eu e minha comitiva, nós vamos embora desta bagunça. Vamos embora, vamos arrumar nossa mala, vamos pegar nosso avião e vamos voltar para casa, porque isso aqui, se referindo a Flop, se referindo à cidade de Belém, isso aqui é uma bagunça. Alguns brasileiros costumam, na verdade, ficar assim indignados, até meio que surpresos com a franqueza, com a maneira direta como as pessoas lá de fora, principalmente europeu e americano, eles falam. Não tem como aqui no Brasil um monte de conversinha fiada, um monte de: olha, me desculpe, mas eu vou ter que dizer isso aqui pra você, olha, não sei o que lá, jeitinho, educadinho. Eles são assim muito diretos, cara, muito francos na maneira como eles se expressam, nas opiniões que eles dão. Pronto. E no caso lá, ele falou logo: olha, isso aqui é uma bagunça, porra, isso aqui é uma esculhambação. Isso aqui não é lugar para se ter uma reunião reunindo delegações de diversas partes do mundo, porque isso aqui não tem a mínima condição, não tem infraestrutura, não tem nada nisso aqui. Isso aqui é uma esculhambação. E aí os brasileiros costumam ficar assim muito indignados, muito sensibilizados. Porra, esse cara é mal educado. Esse cara, ele vem de lá do outro lado do planeta, chega aqui na casa da gente e fala mal, critica. Que cara mal educado. Isso é modo de chegar na casa dos outros e se expressar assim? Mas a pergunta é a seguinte, meu amigo: por que o brasileiro ele costuma ser tão melindrado, tão hipersensível com a opinião dos caras lá fora, com o jeito como as pessoas lá fora se expressam? Por que o brasileiro tão educado, tão assim? Nossa, esse cara mal educado, não sei o que. Ele podia ter sido mais gentil, mais moral. Ele foi dizer que o Brasil é esculhambação, que Belém é esculhambação, que a Flop 30 não prestou pra nada, que a cidade não tem infraestrutura. Pra que esse jeito tão franco assim de falar? Por que o brasileiro ele costuma ter esse jeitão assim tão melindrado, tão sensibilizado, sensível assim, os nervos à flor da pele, quando os outros lá fora fazem críticas aqui em relação ao nosso país? Meu amigo, eu prefiro ver a coisa da seguinte maneira: é que o brasileiro, às vezes, por falta de conhecimento, como é a cultura, os hábitos de outros países, de outros povos, principalmente o que eu falei bem no começo, americano e europeu, eles costumam ser muito francos, muito diretos. Não tem negócio de enrolação, de conversa fiada, de jeitinho. Se não tá prestando, olha, isso aqui não tá prestando, cara. Isso aqui não tá prestando pra nada. Eles já vão logo dizendo qual é o caso e pronto, acabou. Não tem negócio de: olha, me desculpe, olha, eu não queria dizer isso. Sabe aquele jeito que o brasileiro tem? Eles não têm isso. O negócio é papo reto, é papo direto. Isso aqui não tá prestando, porra. Isso aqui não vale nada. Não vale porra nenhuma. É esse que é o caso deles. Então, é preciso, antes de mais nada, entender isso, que culturalmente falando, eles já têm mesmo esse jeitão de se expressar diretamente. E junto com isso, no caso aqui do Brasil, na minha opinião, existem 3 motivos pelo qual o brasileiro ele é tão assim melindrado, tão hipersensibilizado em relação à opinião dos de lá de fora quando eles criticam aqui o Brasil. E o primeiro motivo, na minha opinião, é o seguinte. O primeiro motivo, na minha opinião, é o seguinte: é que o brasileiro, infelizmente, uma boa parcela, tem uma certa incapacidade de saber raciocinar, de saber pensar, de saber analisar, de saber compreender os fatos, de saber compreender tudo. O brasileiro é muito ruim, uma boa parte disso aqui, ó, cabeça, cara. Não sabe raciocinar, não gosta de pensar, não gosta de se debruçar em cima de fatos, de história, de estatística, de uma série de coisas. Aliás, principalmente quando é história. Quando precisa, às vezes, você tem que ir lá atrás. Você tem que ir lá do outro lado, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, um século atrás. O brasileiro é muito ruim.
Não é aqui no Brasil que as pessoas às vezes abrem o bico orgulhosamente lá. Não, quem gosta de passado é museu, quem vive de passado é museu. Não se fala isso aqui no nosso país, só que às vezes, para que você possa ter uma compreensão de um fato, de um evento, de algo, você precisa ir lá atrás, cara, ir bem lá atrás, para poder você compreender, você pegar o fio lá bem longe, lá no começo. A partir daí, você começa a desembaraçar esse fio, vem trazendo, e você vai ter a condição de compreender. Mas o brasileiro não, o brasileiro não é esse negócio de desembaraçar fio, de ir lá atrás, de raciocinar, de pensar, de analisar. Não, esse negócio eu quero, pronto, não faz o estilo brasileiro. O brasileiro é assim muito imediatista, muito jogado, muito atirado. Por exemplo, se acontecer alguma coisa aqui, um acidente, evento, essa parede desabar aqui, o cara que nunca estudou nada, nunca viu uma obra na vida, já passa aqui, abre o bico e ele já dá o parecer dele, ele já dá lá, já bate o martelo, não caiu, o que aconteceu isso. Ele nem tá aí. O brasileiro é isso, ele abre a esgueira do bico, relincha lá qualquer coisa, porque ele é muito imediatista, ele não pensa, ele não raciocina, é muito apressado. E por exemplo, essa questão que eu estou sendo do caso lá de Belém e aquela questão lá do alemão. Amigo, já tem 20 anos para mais que PT esquerda domina o nosso país e domina lá aquela cidade. Já era nesses 20 anos, amigo, para você já ter deixado aquela cidade completamente arrumada. Em 20 anos, você arruma, você constrói uma cidade. Aí o cara chega lá, não tem nem rede de esgoto, não tem saneamento básico lá em Belém. Aí o cara chega o aço mesmo, cara. Só que o brasileiro não procura ver isso. 20 anos de esquerda dominando e o cara ainda não consegue colocar um saneamento básico, cara. O alemão é que tá errado em criticar, em dizer que a cidade é uma esculhambação, que a cidade não presta, que o governo é um vagabundo. É ele que tá errado. Aí, pra melhorar tudo, você ainda tem aquele vagabundo, o tal do Mula, esse vagabundo, ele vai lá e diz que o alemão não, você tem que ir ali no botequim ali em Belém, porra. Vai ali no botequim, encher o rabão de cachaça, porque eu encho o cu de cachaça. Não foi isso que Mula latiu? Vai lá encher o cu de cachaça que você vai gostar de Belém. Mula, ele ainda melhora tudo, melhora toda a situação, dando essas sugestões de verdadeiro gênio, cara. Veja, quem é que ia pensar? O verdadeiro gênio do universo, quem ia pensar em aconselhar o chanceler da Alemanha que a solução era ele ir ali no botequim e encher a cara de cachaça? Você conhece algum gênio que ia ter essa ideia brilhante? Além de Mula? Conhece? Eu não conheço. Você conhece? O segundo motivo, cara, na minha opinião, pelo qual o brasileiro ele é tão assim sensível quando se trata da opinião das pessoas lá de fora, é que o brasileiro ele é muito orgulhoso. Existe aqui no Brasil uma cultura do orgulho. O brasileiro é muito orgulhoso. O brasileiro é aquela coisa assim meia, não sabe o que é fulano. É porque fulano ali, eu estou preocupado com o que é que fulano vai pensar a meu respeito. Eu estou preocupado ali com a opinião da cara ali, com aquele ali. Eu estou preocupado com a opinião. O que será que os outros vão pensar de mim? Não é assim que acontece aqui no nosso país, cara. Esse orgulho, essa coisa assim. Aí o brasileiro, por conta desse orgulho, ele tem dificuldade de assimilar uma crítica. Por mais que essa crítica seja assim, direta, sem muito arrudeio, sem muita conversa fiada, ela vai lá em cima do nervo do cara, bate no nervo do cara, dói. Mas é uma crítica. O cara não tá inventando nada. O alemão, ele não inventou nada. A cidade lá tava uma porcaria. O centro de convenções pegou fogo, parte do telhado desabou. Ele não tá inventando nada, entendeu? Ele falou a verdade. Agora, em vez de brasileiro, o orgulho fica sensibilizado. Ainda tem aquele tipo de brasileiro também que, eu não sei se você já viu, por exemplo, nós aqui reconhecemos realmente que lá fora os caras têm muitas coisas, eles são melhores do que nós em muitas coisas. Aí tem aquele brasileiro, né, que abre a desgrela lá do bico dele. Não, esse cara aí é um paga-pau, ele é paga-pau de gringo, ele é paga-pau de estadunidense. Não tem a porra do brasileiro que fica com essa desgrela, o tal de paga-pau. Não, ele é paga-pau, não tem. Mas, cara, às vezes lá fora eles são melhores, eles são mais organizados, eles são mais eficazes, eles são honestos, não é essa corrupção, não é essa vagabundagem, não é essa esculhambação que é aqui o nosso país, cara. Qual é o caso? A gente não pode, então, reconhecer que lá fora, muitas vezes, os caras são melhores do que nós em muitas coisas, mais eficientes, trabalham melhor e em diversos aspectos. Qual é o problema? Mas aí entra o que eu falei, o orgulho do brasileiro. Não, é paga-pau, saco de alemão, de japonês, de americano, de francês, de italiano. Né? Qual é a dificuldade em reconhecer que muitas vezes o cara lá fora, ele é muito melhor do que nós aqui no Brasil? Que muitas vezes eles são
milhões de vezes muito mais honestos, muito mais decentes e tudo mais. Qual é o caso? Não. Aí o brasileiro, aquilo que eu falei minutos atrás, ele resume tudo nesse negócio aí, nesse tal de paga pau. Paga pau. Não é assim? E o terceiro motivo, na minha opinião, pelo qual o brasileiro é tão sensível assim com a opinião de lá de fora, é o seguinte, é que o brasileiro, muitas vezes, ele tem por hábito, na falta de argumentos, ele passa a atacar o mensageiro. Existe a mensagem e existe o mensageiro. Aí, como às vezes o brasileiro, por preguiça, por não saber raciocinar, por ser precipitado em uma série de coisas, ele não sabe argumentar, ele não tem argumentos, ele não é um leitor, ele não pesquisa, ele não se informa, ele nada. Enfim, ele abre lá, desgreado o bico, começa a relixar um monte de coisa. Aí, na falta do argumento, vamos atacar o mensageiro e não tentar argumentar em cima da mensagem. Pra quê? Se eu posso xingar o cara lá. Então, por exemplo, esse alemão dessa questão aí da Flop 30, ele foi chamado de vagabundo, ele foi chamado de nazista, ele foi chamado de bandido, de criminoso, ele foi xingado de uma série de coisas, não venha nunca mais aí no Brasil, tal. Mas eu te pergunto o seguinte, cara, qual é desses xingamentos que anulou de fato aquela esculhambação lá que foi a tal da Flop 30? Qual? Chamou o cara de nazista. Isso daí anulou o fato de que lá foi uma esculhambação, de que não tem saneamento básico, de que houve incêndio lá, de que houve desabamento, choveu, parte do telhado lá desabou. Anulou essas verdades, xingou o cara, e aí? Mas a bagunça não continuou, a esculhambação não continuou lá, e eu acredito ainda continua. Se hoje, quase um mês depois, fosse se fazer um outro evento lá, será que agora já tá tudo arrumadinho lá, tudo do jeito, saneamento básico, água, uma série de coisas, segurança, está tudo ok lá, tá tudo na moral? Dá pra fazer o outro evento agora? E aí? Ou pra quê? Pra que argumentar se podemos xingar o mensageiro? Eu falo isso porque muitas vezes também eu faço vídeos aqui e eu sou muito criticado. Existem pessoas que me criticam, não, mas você, porra, sei o quê, qual é a sua formação? E eu perguntando, não é a sua formação. Qual é o problema? Eu sou analfabeto, e aí? Eu não sei ler, não sei escrever, não sei porra de nada, eu sou analfabeto, e aí? Isso daí anula o fato de que eu tenho argumentos. Quando eu digo que Lula é um ladrão, vagabundo, patife, quando eu digo que o STF é uma organização criminosa, só porque, qual é a sua formação? Como se isso daí fosse o mais... Amigo, eu tenho um argumento. Se você quiser atacar minha argumentação, ataque à vontade. Tente mostrar que por que eu estou errado. Agora, não, eu vou atacar você de formação, não sei o que, você fala um monte de coisa que não tem nada a ver. É só você me demonstrar. Você me critica, demonstre via argumentos onde é que está o erro, e eu simplesmente apago aqui os vídeos. Eu vou passar a elogiar a Mula, eu vou passar a elogiar a STF, eu vou passar a fazer tudo. É só você via argumento mostrar onde é que está o erro, cara. Não adianta ficar me perguntando qual é a minha formação, não sei o que, que eu falo coisas sem sentido, não sei o que lá. Isso aí não tem nada a ver, cara. Argumento. Quando eu disser Mula é um vagabundo ladrão, prove pra mim que ele não é. Só isso. Mas não, ele não é. Me mostre atos de honestidade ao longo da vida dele. Quando eu disser que o STF é uma organização de vagabundo, de bandido, de criminoso, apenas me mostre por que não é. Pronto. Diga assim, olha, o STF mandou prender 10 bandidos, 10 terroristas, 10 assaltantes de bancos, 10 traficantes. Eles não podem pisar aqui no Brasil porque existe uma ordem de prisão assinada por todos os caras do STF para prender, e os caras vão ficar, uma vez preso, 60 anos dentro da aula. Me mostre isso. Se você me mostrar, pronto, beleza, eu agora estou convencido, eu apago os vídeos que eu fiz chamando o STF de bandido, de vagabundo, de inútil, de imprestável, de tudo. Beleza? É isso aí. Em conclusão, é o seguinte, meu amigo, aquele chanceler lá da Alemanha, ele estava, na minha opinião, corretíssimo em ter xingado o Brasil, ter xingado o Mula, o PT, chamou a Flop 30 de esculhambação. Na minha opinião, ele está corretíssimo. Se ele vier outra vez aqui, eu acredito que vai dar a mesma coisa, ele pode xingar de novo, chamar de esculhambação, porque ele vai estar corretíssimo. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, vídeo de hoje concluído. Gostou aí da nossa conversa? Faça a gentileza, se inscreva, deixe seu gostei, comente. Você é muito bem-vindo aqui, Até o nosso próximo vídeo, muitíssimo obrigado, valeu!